100% agro. Se é agro, a gente comunica. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. Porque o seguro, a gente conhece ele quando a gente precisa dele e não quando a gente compra. E é muito importante a gente precisar abrir os olhos e alertar em relação a isso. E aí vem o consórcio. O consórcio chega para mudar essa estratégia do produtor. Consegue se planejar para trocar máquinas, para trocar a sua frota. Planejamento, principalmente no consórcio, ele é crucial. Contratar uma cobertura de furto simples, que é aquele furto sem nenhum vestígio, então eu posso deixar ele ali fora de um barracão, roubou a máquina, tem cobertura, ele é crucial, ele é importante ter no seguro. Nós temos esse olhar humanizado. A gente crê e acredita lá na Valor que o atendimento humanizado, naquele momento que você precisa, ele tem que acontecer. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do 100% Agro e hoje a gente vai falar de um tema que muitas vezes fica em segundo plano, mas que pode definir ou não o risco de uma safra. E a gente vai falar sobre proteção e gestão do patrimônio no agronegócio. E para falar sobre isso eu vou convidar, eu trouxe aqui uma convidada super especial. Ela é especialista e traz na bagagem quase 16 anos de experiência em seguros e consórcios. Ela que é administradora, pós-graduada em gestão estratégica de negócios pelo Unipam e após uma sólida carreira no setor bancário, hoje ela é responsável técnica pela Valor Corretora em São Gotardo. Seja muito bem-vinda, Luísa Pereira. Ei pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, e antes da gente começar esse bate-papo com a Luísa, eu queria convidar vocês a participar da nossa comunidade, a comunidade 100% Agro. Então já segue a gente no Spotify, já se inscreva nos nossos canais, ative as notificações para você estar sempre conectado com o agro. Luísa, você tem uma trajetória dentro do setor bancário bastante sólida, antes de começar na corretora. E como que essa experiência te ajudou a enxergar o seguro não como um produto de prateleira, mas algo que de fato faz a diferença para o produtor? Então, nesses quase 16 anos de carreira em instituição financeira, eu vim sentindo a dor do produtor, como também do cliente, do segurado em geral, de não vender um produto de prateleira, e sim dar a assistência que ele precisa, dar aquele acolhimento, entender qual que é a necessidade dele naquele momento, para que a gente consiga prestar um bom serviço. Porque o seguro, a gente conhece ele quando a gente precisa dele e não quando a gente compra. E é muito importante a gente precisar abrir os olhos e alertar em relação a isso. E o que era a dor que você via, desses produtores que chegavam até você, Luísa? A maioria das vezes a falta de conhecimento. A falta de conhecimento hoje ela é a grande dor deles e que a gente precisa levar isso a eles, porque hoje é muito corrido. Eu estou ali no campo e eu não consigo pegar um celular para ver as informações, ler umas condições gerais que vão mais de 200 páginas. Então eu preciso de uma pessoa para que me explique e simplifique isso. E essa pessoa a gente confia, porque ler 200 páginas, Luísa, não é fácil não. Não, imagina. E pensa em relação a 19, 20 seguradoras e cada uma ter uma condição geral de 200 páginas. E você tem que ler tudo, aí atualiza uma lei de seguro, você tem que estar antenada para essas mudanças, Sim. E o seguro agro, o seguro agrícola, ele vai muito além de condições gerais. Eu tenho que entender qual que é a data de plantio, qual que é a necessidade para ele nesse momento. Porque existe a diversidade de fazer um seguro para o custeio da lavoura, que é o custeio do plantio, que ele garante apenas a planta e não a produtividade. E existe o seguro produtividade, que ele vai garantir pelo menos, independente das condições climáticas,
fez muito sol, teve pouca chuva, então o grão não sobreviveu. Então eu preciso garantir o mínimo de produtividade para esse produtor. Então são seguros diferentes. São seguros diferentes. Entendi. É porque assim, a gente passou aí esses tempos atrás, né, com condições climáticas bem adversas, né? Chuva de granizo, geado ou a própria falta de chuva. Então tem um seguro que garante quando isso acontece e tem um... Me explica. Explica agora. Tem sim. Tem alguns seguros que, dependendo da época que você vai contratar ele é bastante amplo. Mas igual a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, qual que é o principal risco que ela tem? É um incêndio. Sim. Então, se tiver a cobertura de incêndio, eu estou bem amparado por esse seguro. Agora, em caso de seca, ela já não vai precisar tanto ali daquela cobertura. Então, são vários seguros, dependendo da cultura que eu vou plantar. Então, eu tenho que entender. Tem algumas épocas do ano que vai chegar igual café. Café, junho, julho, eu vou iniciar a colheita. E quando eu inicio a colheita, eu já não preciso mais garantir a planta, eu preciso garantir a produção. E aí já vem o risco de geada, porque essa época é a época que mais dá geada. E aí a seguradora, se eu não contratar ela até em maio, eu não consigo contratar essa cobertura mais quando se inicia aquele período de geada, porque é onde o risco aumenta. Então, quando o risco aumenta, a seguradora vai falar, opa, peraí, eu já vou cortar aqui já a contratação. Quem contratou e se planejou, eu vou cobrir. Mas aqueles que querem, olhar agora, nas condições do tempo, vai dar uma geada daqui 15 dias, eu vou fechar. Não tem jeito. Já não tem jeito mais. Tem um planejamento, né? Então, por isso que precisa ter uma pessoa para pensar isso, né? O produtor tem tanta coisa na cabeça, tem tanto o que se preocupar, que precisa de alguém para auxiliar de fato, né, Luísa? Com certeza. E é como você falou, alguém que ele confie. Que confie, com certeza. Luísa, porque muitas vezes o produtor, ele investe em produzir, mas ele ainda protege o pouco que ele constrói, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes. E assim, e além de produzir, de proteger o que ele produz, né, ele também... Hoje, principalmente, com as crises financeiras, com os juros muito altos, ele tem que se programar e tem que buscar alternativas para ele conseguir mudar, né, atualizar os seus equipamentos. Né? Então, vocês têm também algumas alternativas para que o produtor não precise assim, mexer muito no caixa dele, né? Que isso impacte de forma relevante nesse caixa? Com certeza, ele precisa mais uma vez da palavra planejamento. Uma vez planejado, hoje com a elevação, né, da taxa de juros e sem perspectiva de baixar, né, baixa 0,25, mas logo no outro mês mantém, e a gente não sabe quando isso vai normalizar e voltar a ter um poder, né? E as instituições, elas estão cada vez querendo se proteger, que é o óbvio e é o correto. Então, elas estão cada vez mais exigindo mais do produtor uma garantia real. Eles querem... E muitas vezes o produtor já não tem isso mais para dar, porque já está tudo comprometido. Sim. Porque é uma fazenda grande, mas ele já coloca ali em uma garantia e já não consegue utilizar ela, né? Dependendo da linha de crédito. E aí vem o consórcio. O consórcio chega para mudar essa estratégia do produtor. Consegue se planejar para trocar máquinas, para trocar a sua frota. Planejamento, principalmente no consórcio, ele é crucial. Se você não se planeja e fala, Luísa, quero comprar um bem mês que vem, eu falo assim, não tem jeito. Financiamento é sua saída. Mas se você falar, eu quero comprar daqui 6 meses, vamos planejar. Entendi. E a cada dia mais, o consórcio tem facilitado isso. Antigamente era muito congelado. Eu vendia uma carta para você comprar um bem. Hoje eu posso juntar 5 cartas, 2 cartas para você comprar um único bem e facilitar na média de lance lá na frente. Aí você falou média de 6 meses. Então, se eu comprar um consórcio agora, para daqui 6 meses, já vou conseguir aí ter essa carta de crédito, já vou conseguir trocar aí meu maquinário, minha frota, né? Como você disse. Então, antes a gente precisava de um tempo maior, né? Agora 6 meses já tá mais fácil, viu, produtor? Tá mais fácil, Luísa, tá facilitando muito agora. Mas eu te explico por que tá mais fácil. A
a gente não trabalha só com uma administradora, nós trabalhamos com 19 administradoras de consórcio. Então, você quer comprar um maquinário em 6 meses, eu vou olhar qual administradora que está mais vantajosa nesse momento, e hoje nós temos um sistema que ele compila todas essas informações, qual que é o capital que você tem para ofertar de lance, com o valor da máquina que você quer, o valor do crédito que você quer, e o período que você quer. Ele compila dentro dessas 19 administradoras e me dá o plano exato para você. Maravilha! Viu? Aí a tecnologia ajudando a gente mais uma vez. Justamente, muito bom. E a gente está falando de maquinário, né? A nossa região, de fato, é muito mecanizada, né? Então o produtor não pode deixar de assegurar esse patrimônio que ele já tem. Mas o produtor hoje, ele ainda vê esse tipo de seguro, de maquinário, por exemplo, como um custo ou algo para que ele, de fato, possa ficar mais seguro, como uma proteção? A maioria das vezes é como obrigação. A palavra certa, francamente. Né? Obrigação. É obrigação. Financiei o bem, eles me exigem o seguro e eu faço essa apólice. Eu quero a melhor cobertura, não quero a melhor cobertura, eu quero o melhor preço. Só que eles não imaginam que eles pode vir a precisar, né, desse seguro. E quando precisar, eles querem que a cobertura seja completa e não o melhor preço. Então aí a gente já vem com o impasse de explicar para ele que não é o melhor preço que ele tem que adquirir. Por mais que é uma obrigação, ele tem que entender a necessidade. Hoje, muitas pessoas não têm lugar de guardar as máquinas. Então, contratar uma cobertura de furto simples, que é aquele furto sem nenhum vestígio, então eu posso deixar ele ali fora de um barracão, roubou a máquina, tem cobertura. Ele é crucial, ele é importante ter no seguro. E não só danos elétricos e uma cobertura básica. E porque é muito investimento, né? Uma máquina, tem máquina que é mais de 1 milhão, né? Então, se acontecer alguma coisa, a gente precisa ter esse seguro, esse suporte aí, de fato, porque senão vai influenciar, vai impactar no caixa, na produtividade dentro da fazenda, tudo, né? Um dano mecânico pode gerar aí bastante danos reais na produção do produtor agrícola. Então, esse tipo de seguro faz toda a diferença. Com certeza. Se, inclusive, tem uma cobertura que ela chama perda e pagamento de aluguel. Para grandes produtores, às vezes nem é tão necessário, porque eles têm outros equipamentos que eles podem remanejar e ficar naquele período que conserte o veículo, o período de indenização, sem aquela máquina. Mas o pequeno produtor, ele não tem. Não tem. Então, ele não pode ficar sem a máquina, ele vai precisar alocar uma máquina. Ou seja, ele já está parado, prejudicando a produção, prejudicando a colheita. E aí ainda fica sem a máquina, vai ter que ter um custo de locar ela. E o seguro tem. Ele pode arcar com esse período indenitário para ele. Isso ajuda demais. Já auxilia bastante, né? Para não não ter aquele dano ali de tempo sem produzir, de máquina sem rodar, produção parada. Então precisa de fato de alguma alternativa a isso. Agora a gente vai dar aquela pausinha para o café e é o momento ideal para você seguir a gente em todas as plataformas, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse tipo de conhecimento, porque o que a Luísa está trazendo aqui sobre seguros, sobre outras formas também do produtor se proteger, vale muito a pena você mandar isso para outras pessoas. O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa. Inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região.
Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais. Quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. Pessoal, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa dificuldade de liberação de crédito, essa burocracia que a gente está vivendo cada dia mais, né? E aí a Luísa estava me contando aqui, enquanto a gente tomava um cafezinho, sobre uma nova alternativa que eles têm, que é o Home Act. Me conta mais sobre isso, Luísa. Então, o Home Act, ele é uma nova linha que ele vem chegando a cada dia mais e tomando conta do mercado. Porque a gente consegue refinanciar seu próprio bem e alongar a dívida, né? Ele pode ser até 240 meses. Então, você precisa fazer um financiamento ou precisar de um capital de giro aí, você pode dar até a sua própria residência, ou um lote, terreno, só não pode ser rural, ele tem que ser urbano. E você consegue alavancar, sim, um valor para dar uma alongada na dívida e dar aquele respiro que você precisa. A gente está vendo tanta dificuldade que o produtor tá sofrendo, então um alívio, assim, às vezes cai bem, né? Com certeza, e ainda mais como um momento desafiador que nós estamos, pegar um valor com um prazo mais alongado, sim, dá aquele respiro, aquele alívio. Facilita bastante, né, Luísa? Com certeza. E, Luísa, a gente vai falar de um outro momento difícil na vida do produtor, eu acho que na vida de todo mundo que contrata um seguro, que é a hora do sinistro. Esses dias eu precisei. É sempre um momento muito difícil, né? Sinistro, a gente já fica até tremendo quando pensa nisso, né? E vocês têm um suporte na Valor, né, que é muito interessante. Tem aí uma cobertura 24 horas. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor. Então, a maior dor do segurado é quando eu preciso do sinistro e eu não consigo falar com o corretor. E nem mesmo com a seguradora. Porque às vezes a gente liga no 0800 da seguradora, meia hora, 40 minutos. E fica musiquinha, e passa pra um e passa pra outro. Eu sei exatamente isso. Como é que é. E aquele momento que você tá no estresse, querendo resolver o problema, colocar uma musiquinha por 20 minutos, 30 minutos, eu acho que é o ápice, né? Você chega ao ápice. E nós temos esse olhar humanizado. A gente crê e acredita lá na Valor que o atendimento humanizado, naquele momento que você precisa, ele tem que acontecer. Porque eu não te vendi um seguro para só vender um produto de prateleira. Eu te dei a consultoria e que eu possa te atender do início ao fim. Então, eu faço esse atendimento 24 horas. Então, para quem que eu ligo? Luísa, eles falam assim, posso ligar na seguradora? Pode, mas eu prefiro que me ligue para eu te dar esse suporte. Até porque não é só um suporte técnico, né, Luísa? É um suporte emocional também, porque quando alguém te liga avisando de um sinistro, é porque alguma coisa boa não aconteceu. É uma máquina que parou, é um roubo que aconteceu, é a safra que não foi boa. Então é sempre um momento muito delicado. Então tem que ter ali uma inteligência emocional, saber lidar com essa parte também, né? Não só a parte técnica. Porque o que a gente quer quando isso acontece é que alguém resolva o nosso problema. Não quero nem pensar nisso. Acho que é alguém que assuma a nossa dor, né? Isso. E nós fazemos isso para todos os segurados que têm o seguro lá conosco. E eu até prefiro que me liguem, porque às vezes é alguma informação no momento da emoção que você passa que pode causar a negativa lá na frente do seu sinistro. Então eu ligo, resolvo o problema da assistência naquele momento, porque o sinistro ele não precisa ser aberto naquele primeiro momento. No primeiro momento eu preciso resolver e te tirar da rodovia, resolver o seu problema e te orientar. Depois que eu te oriento, passou aquele momento assim da emoção, do pânico, vamos sentar, vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos tomar as primeiras providências para que possamos abrir o sinistro. É importante ter alguém que passa essa segurança pra gente, viu? Porque a gente fica desesperado. Eu falo por experiência própria, viu, Luísa? Falo por experiência própria, porque não é fácil. E assim, às vezes as pessoas não sabem o que pode ser uma assistência 24 horas. Uma vez eu não tinha ninguém para trocar o meu pneu, eu estava na porta do meu trabalho, eu não sei trocar um pneu, né? Acho que a maioria das mulheres também não sabe. Tem essa dificuldade?
acionei dentro de 20 minutos, foram lá, trocaram meu pneu, sem custo nenhum, sem ônus nenhum para o seguro. Às vezes as pessoas têm tanto medo do sinistro que eles não entendem mais sobre as assistências. E as assistências, ela não prejudica o segurado, né, no seguro. Vou estar ali para você usar. Às vezes a pessoa não é informada do que ela pode fazer. Em trocar um pneu, uma bateria de carro, também tudo entra nessa questão de assistência. Isso, pane seca, esqueci de olhar lá a gasolina e acabou a gasolina, quem me socorre? Quem me socorre é a seguradora. A gente chama um guincho, te leva ao primeiro posto ali, tá resolvido. Oi, Luísa, então, minha gasolina acabou aqui no meio do caminho, você poderia me ajudar? Me ajuda, me socorre. Eu vou te entender, não preocupa. Porque eu ando no risco, viu? Falo assim, não, daqui a pouco eu passo ali no posto pra poder abastecer. Às vezes vai só no cheiro, né? Vai só no cheiro. Entendo. Esses dias até o frentista falou assim, mas quantos litros de gasolina que cabe no seu carro? Porque eu nunca coloquei tanta gasolina num carro desse. Então, tava só no cheiro mesmo. Sei como eu cheguei, mas eu cheguei. Mas eu cheguei, o importante é isso. Mas quando isso acontecer e a gente não estiver preparado, pode ligar pra Luísa. Pode ligar. Ai. Luísa, e vocês trabalham não só com esse tipo de seguro, né? Vocês trabalham também com outras formas de proteção para o produtor. A forma de proteção para a família, seguros de vida, seguros de renda. Já está começando a fazer parte do produtor rural ou ainda é uma realidade muito difícil de a gente falar? É uma realidade muito distante. Por quê? A gente protege todo o patrimônio que eu trabalhei a vida inteira para ter. Mas eu não protejo o mais importante. Eu não protejo a minha família e eu não me protejo. Se eu não me proteger, eu não consigo dar aquele suporte na hora da perda, porque eu não vou estar ali. Nada vai me substituir ali. Só que naquele momento de dor, você já se imaginou você faltar e deixar os seus filhos e sua esposa ou seu cônjuge preocupado com a conta de energia que tem que pagar no próximo mês, que está tudo bloqueado com o inventário? E eu acho que ninguém pensa nisso. O mais assim que a gente escuta quando oferece um seguro de não vou deixar dinheiro para Ricardão, não. Não vou deixar dinheiro para Ricardão. É a resposta pronta que a gente mais escuta. É o preconceito do seguro de vida. O seguro de vida hoje, ele tanto te protege em vida e após a vida. Porque muitas vezes o produtor rural, ele não é um CLT que tem ali o INSS, que se acontecer alguma coisa, se ele ficar inválido, né, na mão, o que seja, né, não vai ter o INSS para lhe cobrir, né? Então precisa de um seguro, igual você está falando, em vida mesmo, né? Isso. E o seguro em vida, ele é uma doença grave que você mandou o diagnóstico, a seguradora não quer nem saber com o que você vai gastar esse dinheiro, como que você vai empregar ele, se é para pagar conta, se é viajar, se é aproveitar os últimos momentos, é seu. Então você apresentou o diagnóstico, é seu. E a invalidez, que como você bem falou, às vezes o autônomo, o produtor, ele contribui sobre um salário. Sim. O salário é mediante as despesas fixas de um produtor? Nada. Então ele vem para isso. E é muito importante. Eu falo que eu passei por esse momento. Eu perdi meu pai aos 18 anos. E se não fosse os seguros de vida que ele tinha feito ao se preocupar com a família, a gente não sabe o que seria. Porque a gente tinha uma empresa, a gente teve que correr atrás de tudo. Eu com 18 anos, as minhas irmãs menores de idade, tudo travado por elas serem menores de idade. E o seguro de vida veio ali para dar aquele alívio imediato. Então assim, foi muito importante. Foi um respiro que vocês tiveram num momento difícil. Muito difícil. E o seguro de vida, ele precisa também não só falar assim, tô precisando vender um seguro, você me ajuda? Eu preciso bater essa meta hoje, que é o que a gente mais escuta hoje. Não é assim. Existe toda uma manobra lá atrás que você precisa fazer um cálculo. Pelo menos 60 meses da sua renda mensal tem que ser a cobertura. Quanto menor a idade dos seus filhos, precisa ser maior a cobertura. Então, essa necessidade que a criança vai ter ali dos pais, isso, né? Até ela conseguir andar sozinha ali, ter o seu emprego, até formar na faculdade, como que vai pagar se não conseguir entrar numa federal.
Então, assim, são N fatores que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem prazo de parar e pensar sobre. Mas é extremamente importante. Muito. É igual você falou, né? A gente pensa só no que produziu, mas não em como vai dar continuidade quando você vier a faltar. Sim, hoje nós temos seguro de planejamento sucessório. Então, assim, o meu sócio tem 5 filhos, mas e aí? Eu vou ter que comprar a parte deles imediata, eu vou deixar eles entrarem para dentro da empresa. Então, tudo isso a gente consegue estruturar como seguro para a empresa. Então, assim, tem seguro hoje para tudo. Para tudo. Por isso que a gente precisa marcar uma reunião, vir, conversar, entender a sua necessidade para eu te indicar o melhor produto. E nós trabalhamos também com a Previdência. A Previdência, eu cito muito que na Previdência Pública, antigamente, 8 trabalhadores trabalhavam para pagar o seu benefício. Hoje já está 1 por 1. E será que quando a gente for aposentar, nós vamos vai ter esse um? Vai ter esse um, justamente, onde é um fundo que só tira e vai o pingado, porque são as suas 80 maiores contribuições que valem. E eu parei nas 80 maiores, eu já tive LA, então fiz as 80, vou começar a contribuir a menor. Contribuo com o salário e aposento com 6, e aí? É uma situação muito complicada. É um baque grande na vida, né? E eu acho que ninguém também parou para fazer essa conta ainda, viu? E aí a gente acha que é só quem tá mais velho que tem que contratar esse tipo de seguro. E não é o que você falou, né? É com um filho pequeno, né? É você pensando no futuro. Pensando no pior, sim, mas é para você deixar as pessoas que você ama com a qualidade, com a possibilidade de fazer mais para frente. O seguro, ele é amparo, né? Amparo. O seguro, quando você tem esse pensamento e eu vou falar assim, Luísa, mas você vem falar dos meus filhos para mim. Mas tem algo mais doloroso que você pensar a infância dos seus filhos sem você? Não tem. Então, é nesse momento que eu quero que você entenda a necessidade de amparar eles também. Hoje você teve um amparo de crescer com pai, mãe, ou não. Mas sobreviveu, conseguiu uma estabilidade financeira. E será que eles vão ter essa mesma chance? Não sei. E aí também tem a previdência infantil que pode indicar para eles. Quanto mais rápido você começar a contribuir, menor é o valor que você tem que contribuir. Se você deixar para contribuir lá na frente, falar assim, meu filho vai fazer 18 daqui 3 anos. Vou começar agora. Isso, eu vou começar agora. Eu tenho que contribuir muito. Porque eu não me planejei no passado, né? E se nasceu, já vem até com o CPF agora. Você não precisa perder tempo para ir lá fazer o CPF. Já vem tudo pronto. Então tá ali, certidão de nascimento. Vamos planejar? R$50 por mês? O que você precisa dar para frente? Eu quero usar essa previdência para dar um carro, para ajudar ele a iniciar a carreira dele. Então, tá aqui, vamos fazer o planejamento para ver quanto que fica lá na frente, se nós vamos estar com o objetivo concluído quando ele fizer 18 anos. Fantástico. Então tem solução tem seguro para todo, tem alternativa, a família não fica desamparada. Então a gente já falou, olha, da proteção para os negócios e para a família também. Então o produtor agora ele já está informado. Agora ele não tem desculpa. E a gente falando dessa parte de gestão, todo planejamento também passa pela parte de formação. No Unipan Agro, você aprende na prática com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado precisa. E estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência na região. Unipan Agro, faça diferença no agro. Luísa, e a gente já falou, né, dessa parte de proteção para produção, de questão de proteção para a família também. E se o produtor agora, ele quiser entender um pouco mais, o que é o primeiro passo que ele tem que dar? O primeiro passo é entrar em contato conosco da Valor, marcar uma reunião. Se ele não puder vir até o escritório, nós vamos até ele. Então, nós facilitamos esse primeiro contato. Nós apresentamos o nosso portfólio, identificamos qual é a necessidade, qual que é a dor dele, para atender ele de uma melhor forma. Porque muitas vezes a gente pensa que precisa de uma única coisa, mas na conversa vocês vão sentir e vão ver que precisa
ou nem é daquela coisa, ou é de seguros diferentes, né, para contemplar tudo que ele precisa assegurar ou ele precisa garantir. Então, essa conversa é muito importante. Né? Eu falo assim, que a gente nunca peca por começar. Porque se você não começar a se planejar hoje, você vai ter que pensar num plano B, um plano C lá na frente, caso precise. Então, você se planejando hoje, você vai ter menos dificuldade lá na frente. Não que elas não vão aparecer, né? Que todo dia é um leão para matar, todo dia é uma dificuldade nova. Mas você já vai ter um alívio aí, sabe? Eu já me planejei lá atrás, então consigo repor essa máquina, repor o que eu preciso. Exatamente. Igual você falou, o risco a gente vai ter. Então, cabe o produtor decidir se ele vai correr esse risco com mais proteção ou sem nada. Justamente. Né? E vocês estão aí para auxiliar essa questão. Com certeza. É só nos procurar que nós vamos fazer a assistência, né? A consultoria para ele. Pessoal, então, como a gente conversou aqui com a Luísa, ela trouxe aí que o produtor ele quer cuidar só do que ele já produziu, não pensa nas outras partes, na vida, na proteção familiar, e é extremamente importante, né? Então, eu agradeço essa conversa nossa, Luísa. Foi muito bom entender um pouco mais sobre esse seguro, sobre essas alternativas financeiras, né, que o produtor tem hoje disponível para auxiliar aí na produção e na família também. Eu que agradeço a oportunidade de vocês poder levar essa informação ao produtor e um alcance maior, né? Graças ao canal de vocês, nós vamos ter esse alcance que tanto as pessoas precisam. Não falo pela empresa, eu falo pela informação de chegar onde ela precisa chegar. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Luísa. E falando em informação, a gente tem mais outro meio de passar essas informações para o agro, com notícias, com informações exclusivas, com análise de mercado, com informações de fato que o produtor precisa para tomar as suas decisões, que é a nossa revista, é a revista 100% Agro. Você já ouviu falar, Luísa? Nunca tinha ouvido. A gente tem uma revista física, ela é fácil de assinar, é apenas R$ 1,99 por mês. Então, se você quiser saber mais sobre essa revista, sobre a revista 100% Agro, basta acessar 100%agro.com.br/assine. Lá vai ter todas as informações. Você pode assinar para sua casa ou para sua empresa, né? Então lá tem todas as informações. Então, para mais conteúdo como esse, né, sigam a gente nas nossas redes sociais e compartilhem esse conteúdo, porque informação boa tem que girar. Até o próximo episódio. "100% Agro". Se é agro, a gente comunica. Oferecimento Unipam. Educação que transforma.